1, a rádio que toca a notícia na nossa região. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h07. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Gente, vamos fazer mais uma vez um alerta aqui com relação à dengue, né? Porque os casos de morte seguem avançando aqui na nossa região. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste confirmou mais 4 mortes. Vítimas são mulheres com idades entre 45 e 70 anos. A cidade chegou a 13 mortes e superou o registro do ano passado todo, quando foram 11 mortes registradas. Cordeirópolis registrou a primeira morte esse ano, um homem, né, de idade ali entre 49 e 65 anos, e Mogi Guaçu registrou mais uma morte, somando agora 20 mortes em todo o ano de 2025. Isso porque nós estamos aí finalizando o quarto mês de 2025. Na nossa região agora são 112 mortes registradas em 21 cidades. Infelizmente, a Americana assumiu essa liderança com o levantamento da última semana, ainda com 24 casos confirmados, isso desde o início do ano, segundo o painel do governo do estado, 6.354 casos de dengue, há outras 9 mortes em investigação. Só pra você ter uma ideia, em 2024 todo o ano passado, a cidade teve 4.922 casos de dengue, ainda conforme o painel do estado, né? E 17 pessoas morreram. E para comentar com a gente sobre as ações do enfrentamento contra a dengue do município, a gente conversa com o secretário municipal de saúde Americana, Danilo Carvalho Oliveira, conectado com a gente. Seja bem-vindo, Danilo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar discutindo esse tema tão importante que é a dengue com todos os nossos ouvintes. Bom dia. E desafiador, né, Danilo, diante desse avanço, mesmo com todas as estratégias que vocês já utilizaram nesse início de ano, o que mais é possível fazer? Exato, como você bem disse, né, nós tivemos 24 óbitos até o momento, né, o maior de toda a nossa última década, né? E em relação a esses óbitos, nós temos aí que 80%, 19 óbitos são em pessoas idosas e destes 75% com comorbidade. Hoje o nosso apelo é que qualquer sinal ou sintoma que possa ser dengue, que a nossa população procure a unidade básica de saúde mais próxima, procure as unidades de pronto atendimento. Se forem sinais mais intensos, com vômito, com sangramento, procure o hospital, que toda a nossa rede está preparada para atender a nossa população. A gente identifica que quanto mais cedo ocorre o manejo, menor é o risco de mortalidade. Então a gente faz esse apelo e, claro, além de continuar com as medidas de combate ao mosquito, visitas casa a casa, possíveis eliminação de foco de criadores. Então, como você disse, é desafiador e é um trabalho que tem que ser coletivo entre poder público e poder municipal para que nós possamos, né, enfrentar essa guerra árdua que tem sido o combate à dengue. Agora, o decreto de situação de emergência em saúde pública ajudou de que forma o município? Olha, nós fizemos o decreto na perspectiva, inclusive, de sinalizarmos em 3 aspectos, né? Primeiro, mobilizar toda a população na perspectiva de que o cenário epidemiológico era crítico, né? Deixar preparado, caso necessário, ampliação de leitos, ampliação de unidades voltadas ao combate à dengue. A gente tem todo o arcabouço legal para tramitar de forma célere, que o decreto de emergência nos permite, e também sinalizar ao governo federal pela busca de recursos financeiros, visto que o consumo de insumo, de laboratório, ou seja, todo o recurso que a gente tem utilizado para a dengue, ele tem mais que dobrado, né, vista a situação epidemiológica. Então, essa foi a intenção de termos esse decreto de emergência, para nos deixar preparados para
qualquer criticidade do cenário, a gente ter condições, inclusive legais, de agirmos. No começo do mês, o Ministério da Saúde divulgou uma lista com 100 e tantos municípios brasileiros que estariam com prioridade para o combate à dengue. E aí, anunciando a liberação de verbas e coisas do tipo. O que mais foi enviado pelo governo federal ao município de Americana para atuar nesse combate? E mesmo do estado. Do estado. O Estado, no início do mês de janeiro, quando o próprio Estado decretou, né, a situação de emergência no Estado, nós recebemos aí um recurso de um pouco mais de R$1 milhão para o combate à dengue. E em relação ao governo federal, nos foi sinalizado, né, a gente teve uma live semana passada, instruindo como os gestores deveriam proceder, né, o passo a passo, porque foi uma coisa nova até para nós municípios, né, no caso a Americana foi contemplado nessas cidades prioritárias, com um passo a passo, que eles disponibilizam desde a atuação da Força Nacional para vir ao município, inclusive para instituir novos cenários de saúde, para atuar na população, para capacitação e como também a solicitação do recurso emergencial, que nós já solicitamos ao Ministério da Saúde, recurso emergencial para custear essas ações que nós estamos fazendo. De fato, efetivamente, ainda não recebemos, até porque fizemos a solicitação semana passada, mas aí estamos no aguardo nesse momento. Graças a Deus, as 2 últimas semanas a gente observa uma tendência de queda. É claro que ainda é muito cedo, não dá aqui para pensar que porque temos uma tendência de queda no número de atendimentos e nos novos casos, que a situação epidemiológica já está superada, não. Estamos todos em alerta, vigilantes, fazendo nossa parte, mas de fato, as últimas 2 semanas a gente observa um número de quedas nos novos casos. E aí, para o Ministério da Saúde, o que nós elencamos nesse momento que a gente precisava é do recurso emergencial para custear as ações que a gente está fazendo aí desde janeiro deste ano. Ouvinte de Americana, ela prefere não ser identificada, mas diz aqui que já fez denúncias de casas com piscinas abandonadas, mesmo com fotos e, digamos, dando, né, muitos detalhes a respeito da situação. O município não tem agido em relação a esses casos, apenas pessoas passando de casa a casa perguntando se tem foco. Existe um treinamento dessas equipes e como, né, o município tem recebido essas denúncias? Existe, inclusive, para além uma das coisas que o decreto nos facilitou foi que agora, porque nós inclusive estamos usando drones também, se a gente identificar, seja via denúncia, seja por drone, que existe uma área que seja possivelmente foco de criador, a gente inclusive com o decreto, a vigilância sanitária tem autoridade sanitária para adentrar o imóvel, inclusive sem o aval expresso do proprietário ou sem que ele esteja habitado, exatamente para que a gente possa estar atuando nessas situações. Esse foi um passo que o decreto deu, porque infelizmente a gente observava que a gente tinha em torno de 35% de recusa nas visitas casa a casa. Então, se você for ver, é um número significativo. Então, o decreto nos possibilita. Identificou que existe uma área que pode ser foco de criador, a gente tem autoridade sanitária e legal para adentrar estes imóveis. Isso tem acontecido, secretário? A gente tem cobrado intensamente, é determinação da Secretaria de Saúde, inclusive após a entrevista, vou até questionar a vigilância que teve este relato, mas a determinação é para que isto seja feito, para que nós possamos, inclusive, adentrar esses imóveis que possam estar sendo possíveis focos de criadores. Secretário, tem alguma região da cidade que está inspirando maior atenção da equipe da vigilância ou está espalhada na cidade inteira? Tem alguma coisa nesse sentido, um mapeamento mais nesse sentido? Tem 3 bairros que são, digamos assim, os que têm o maior índice de casos. Só para vocês saberem, a cidade de Jardim, nós temos hoje aproximadamente 417 casos, o Zanaga é o segundo mais acometido, com 307, o Liberdade com 288. Então, esses são os 3 bairros que têm uma incidência maior. Não que nos outros não tenha, claro, mas esses 3 é que a gente tem identificado que o coeficiente de incidência é bem maior em relação aos outros bairros. Por isso que, pessoal,
Cidade Jardins, Anaga, Parque da Liberdade e o próprio Jardim da Paz também, que é o quarto, ficarem alerta, né, na perspectiva de possíveis criadores. Enfim, nós também estamos intensificando a visita casa a casa, as nebulizações costais, enfim, e principalmente hoje o nosso apelo aqui. Reafirmo, sentiu qualquer sinal, sintoma que possa ser dengue, não fica esperando em casa. Vai na unidade básica mais próxima, porque todas têm suporte para hidratação, tem teste rápido, a unidade de pronto atendimento, hospital, ou seja, não podemos. A gente tem identificado que nos óbitos, alguns, a gente identifica que a procura ao serviço de saúde já foi tardia, então o paciente já estava numa condição clínica deteriorada, então não podemos deixar que isso aconteça. Tem qualquer sinal, sintoma, procura a unidade básica de saúde ou a unidade de pronto atendimento mais próxima. E como está esse atendimento, né? Vocês têm percebido uma super demanda, né? Tem preparado alguma unidade específica para esse atendimento também, pensando tipo dengário, né? num dengário? Na verdade, não. Nossa ideia foi exatamente o contrário. Nós descentralizamos e todas as nossas unidades básicas de saúde estavam aptas a fazer o teste rápido, as unidades básicas, fazer o hemograma e entregar no mesmo dia, até para fazer o acompanhamento. Todas as nossas unidades básicas, nós adquirimos mais de 100 poltronas de hidratação, para que, se o usuário precisar hidratar, ele possa hidratar na própria unidade básica de saúde, ou seja, a gente espalhou, capacitando toda a rede para tratar a dengue. E fora, claro, as nossas unidades de pronto atendimento e hospital. Uma coisa que nós também fizemos foi a contratação de 25 agentes de saúde, que esses agentes, eles ficam literalmente monitorando os pacientes que passam na rede básica para saber se o paciente está bem, como que está a evolução desse paciente. Inclusive, via nosso sistema Conecta, nós criamos um painel de monitoramento que a gente consegue identificar os bairros que têm mais dengue, a condição clínica que esse paciente está, inclusive para ver se ele agravou, até para a gente dizer, procura a UPA, procura o hospital, enfim, fazer um monitoramento mais de perto desse usuário. Mutirões também devem acontecer? A gente tem feito, né? A gente tem feito principalmente aos sábados, vários dias no decorrer das semanas, inclusive com o que a gente chama aqui de arrastões para retirada de entulhos, de possíveis focos de criadores. A gente tem trabalhado de segunda a sábado, inclusive os agentes têm voltado às casas aos sábados, que a gente identifica que às vezes durante a semana a casa está fechada porque o cidadão está trabalhando, então a gente tem voltado aos sábados. E o que a gente também faz um apelo é na questão da vacinação, né? A gente sabe que a vacinação ainda é um público restrito para adolescentes, mas em Americana, mesmo o público sendo restrito, a gente não tem nem 25% de adesão à vacinação, ou seja, é um índice muito, muito aquém do que nós gostaríamos. Mesmo fazendo multirões aos sábados, horário estendido nas unidades básicas, mas a adesão à vacinação é muito baixa. Então, fica mais esse alerta, né, da prevenção com a vacina, com a eliminação dos possíveis criadouros do mosquito e também esse acolhimento da rede de saúde para o tratamento dos pacientes de Americana. Quero agradecer o secretário municipal de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, compartilhando as informações aqui com os nossos ouvintes. Bom trabalho, Danilo. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. 10h20 e a gente fala, né, da rede pública que tem sim um aumento de demanda em decorrência dos sintomas